Agora sim, está gravando. Eu devo colocar tudo em dia hoje, tá? Todos os arquivos de aulas que são de sexta, de ontem e de hoje eu vou colocar no YouTube e vou colocar também os quadros hoje. Os últimos quadros lá no aulas.ence. E acho que é só isso que está faltando. E em termos de exercícios, a gente pode olhar alguma coisa da lista hoje que ficou. E se vocês quiserem tirar alguma dúvida, é só me perguntar. Então, primeiro perguntar, vocês têm alguma dúvida específica? Alguma coisa que vocês queiram perguntar? Algum exercício? Como é que vocês estão? Nada a declarar? Nove da lista. Deixa eu ver. Tá. Esse eu acho que eu já fiz no quadro, tá? Esse eu fiz no quadro em algum momento lá no passado. Eu acho que isso aqui tá. Deixa só eu lembrar aqui. Deve ter sido em. Deixa eu ver aqui. Deve ter sido na probabilidade parte 8. Deixa eu ver se foi no parte 8. Aqui, ó. Exemplo 6. Tá? Exemplo 6 do Notas de Aula 8. Então, isso deve estar gravado em algum lugar. Quando eu estava nessa parte aqui, tá? Quando eu estava nesses exercícios aqui do slide 8. Ok? Se você tiver dificuldade, eu posso depois tentar localizar para você, mas tem isso, a gente já fez isso em sala, tá? Como ele é um exercício teórico, eu prefiro deixar ele, como já foi feito em sala, eu prefiro focar em outros agora, tá? Então tá bom. Então lembra, é o slide Notas de Aula 8, tá? Então deve ter sido alguma aula não deve ter muito tempo que a gente viu isso. Deve ter sido em julho, provavelmente, tá? Aliás, pode até ter sido em agosto, mas eu acho que o mais provável é ter sido em julho. Acho que foi em julho, tá? Mais alguma pergunta? Alguma coisa que vocês queriam ver? Que tem, sei lá, acho que uns 2, 3 aqui que dá pra gente, né, fazer. Tipo, esse 2 aqui eu não fiz. Isso aqui de quando multiplica uma gama por uma constante, mostrar que dá uma gama. Esse aqui são exercícios que, bem ou mal, vocês já fizeram em introdução à estatística, né? Então, eu não me preocupo tanto com a normal, mas não quer dizer que vocês não tenham que saber. Aula do dia 21/7. Obrigado. Obrigado. Dá uma olhada lá então, Otávio. Tá? Aula do dia 21. Tá bom? Então, bom, eu também tenho uns exercícios aqui que eu tenho de listas de outros lugares, enfim, listas que eu já dei em outras ocasiões e que nesse período eu não dei. Então, tem vários exercícios soltos por aí. Se vocês quiserem, a gente pode ir fazendo alguns, lembrando algumas ideias. O que vocês preferem? Preferem que eu vá fazendo assim, aleatório, que me der na cabeça aqui, ou preferem alguma coisa específica?
Lembrem que eu estou à disposição, tá, gente? Hoje é ideias. É porque essa lista aqui, tá? Primeiro, ela não tem gabarito, tá? E eu posso até colocar assim exercícios extras em algum lugar lá para vocês, mas tem algumas coisinhas aqui que vocês não viram. Enfim, posso até colocar lá no repositório se vocês quiserem, chamar de exercícios extras, sei lá. Posso colocar. Tá bom? Alguém falou. Tá, pera só um pouquinho, deixa eu ver aqui. Deixa eu aumentar. Cadê esse meu negócio aqui, gente? Pera aí. Eu não estou conseguindo ver o chat. Não sei o que aconteceu que eu não estou vendo o chat aqui para mim. Ele deveria estar aqui e não está aparecendo. Foi só porque eu reclamei, só porque ontem eu disse que não tinha mudado nada no Webex, né? Agora eu estou perdido aqui. Mas realmente eu não estou achando o chat. Porque eu estou compartilhando a tela. Deixa eu parar de... Não, se eu parar de compartilhar, depois dá uma confusão no áudio. Bom, eu vou entender que alguém comentou alguma coisa ali sobre a importância de usar outras ideias misturadas nos exercícios, né? Então eu vou dar uma olhada. Alguém comentou alguma coisa sobre gama. A gente vai ver alguma coisa que tem gama aqui. Deixa eu perguntar para vocês assim, pelo pouco que está aqui. Se vocês olharem essa questão 33 aqui, vocês estão conseguindo ver? Tempo de duração de um componente eletrônico tem distribuição exponencial com média de 100 horas. Tá? Calcule probabilidade de t maior que 120, t maior que 120 dado que t é maior que 100, mediana e desvio padrão. Vocês sabem qual é a moral dessa pergunta que está aqui? Ó? Probabilidade de x maior que, de t maior que 120 dado que t é maior que 100? Exponencial não tem memória. Todo mundo está lembrado disso? A exponencial não tem memória quando você calcula probabilidades assim, né? Então, se você sabe que o t é maior do que 100, tá? A probabilidade do t ser maior do que 120, tá? O que quer dizer isso aqui? Vamos dar uma olhada, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que vai dar quanto essa probabilidade aqui? Vai dar essa daqui? Probabilidade de t maior que 120? Bom, deixa eu mostrar uma coisa aqui no quadro, só para ficar claro, tá? Que tem duas coisas que podem aparecer em exercícios assim que tem condicional com exponencial, tá? Então, eu vou chamar aqui de 1, tá? Porque eu estou fazendo meio fora de ordem, tá? Mas se você tem isso aqui, ó. Primeiro, que exponencial é essa? Ela tem média de 100 horas. Então, é uma exponencial com que parâmetro? 1 sobre 100. Ok? Tudo bem até aqui? Então, por exemplo, quem é o desvio padrão de x? Vocês lembram quem era a variância de uma exponencial? Uma exponencial lambda tem média 1 sobre lambda. E a variância, vocês lembram?
Qual é a variância de uma exponencial? Não? É 1 sobre o parâmetro ao quadrado. Tá? Ela tem média igual a 1 sobre o parâmetro e tem variância 1 sobre o parâmetro ao quadrado. Ok? Então, quem vai ser o desvio padrão? Isso que você respondeu é a variância. 1 sobre 100 ao quadrado. O desvio padrão é igual à esperança de x. Ok? Então, vamos lembrar disso. A Poisson tem média igual à variância e a exponencial tem média igual ao desvio padrão. Tá? Então, isso daqui é 100. Tá legal? Então, isso aqui é a primeira coisa. Segunda coisa. Quem é probabilidade... Eu estou chamando de x, tá? Lá era t. Mas quem é a probabilidade de x ser maior do que 120? Tá? A probabilidade de x ser maior do que 120, tá? Isso daqui é a mesma coisa que 1 menos a acumulada de uma exponencial, né, no ponto 120. Tudo bem? Probabilidade de x maior que 120 é 1 menos a probabilidade de x menor ou igual a 120. Então, isso é 1 menos a acumulada. Ok? E 1 menos a acumulada no ponto 120 é 1 menos, e a acumulada de uma exponencial é 1 menos ESP de menos o parâmetro vezes o ponto. Então, isso aqui vai ser 120 vezes 1 sobre 100. Ok? Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui? Porque a acumulada de uma exponencial é 1 menos ESP de menos lambda x. Tá? Então, ficou aqui o ESP de menos o lambda, que é 1 sobre 100, vezes o x, que é 120. Tá? Então, isso daqui tudo deu ESP de menos 120 sobre 100. Né? Que é menos 1,2. Né? Ok até aqui? Essa seria a resposta dessa probabilidade aqui. Ó. Tá? Só que eu estou chamando t de x. Tá? O desvio padrão eu já falei quanto é que é. Vamos ver essa daqui agora. Tá? Então vamos lá. Vamos colocar aqui. Quem é probabilidade de x maior que 120, dado que x é maior do que 100? Tá? Então vamos fazer aqui. Isso aqui é a mesma coisa que P de A dado B. Certo? P de A dado B. P de A dado B é P de A interseção B sobre P de B. Ok? Então, isso daqui é a mesma coisa que probabilidade da interseção x maior que 120, x maior que 100, sobre a probabilidade de x maior que 100. Ok? Até aqui? Quanto é que dá a interseção em cima? X maior que 120. E embaixo
x maior do que 100. Tá legal? Então, pensando que isso aqui é tudo 1 menos a acumulada, em cima vai dar ESP de menos 120 sobre 100, a gente já tinha calculado. E embaixo vai dar ESP de menos 100 sobre 100. Tá? Eu sei que é menos 1,2 e menos 1. Só estou deixando assim para deixar claro da onde vem. Então, quanto que dá um sobre o outro? Isso aqui vai dar ESP de menos 20 sobre 100. Ok? E o que é isso? Isso é exatamente a probabilidade de x maior que 20. Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui? Esse passo aqui, ó, eu fiz direto, tá? Mas é só você pensar que isso aqui é 1 menos a acumulada. E a acumulada é 1 menos ESP de menos lambda x. Ok? Todo mundo entendeu o que foi feito aqui? Foi bom eu ter feito esse exercício para tirar uma dúvida que estava acontecendo aí, que eu percebi. Tá? Olhem para esse evento aqui. Ó. O que significa não ter memória numa exponencial? Olhem como está aqui. Se você falasse assim, eu estou com uma lâmpada que já está funcionando há 100 horas. Já tem 100 horas que ela está ligada, certo? Qual é a probabilidade dela durar mais de 120 horas? O que significa aqui que ela não tem memória, tá? É dizer o seguinte, tá bom, não me interessa que ela já está ligada há 100 horas, que ela foi ligada há 100 horas atrás. Daqui para frente, é como se eu tivesse ligado ela agora. Então, se você quer saber a probabilidade dela passar de 120 horas ligada, é a mesma coisa que calcular a probabilidade dela ficar mais de 20 horas ligada, que ela já está a 100. Para ela ficar 120, falta só 20. Então, é a probabilidade de eu ligar ela agora e ela durar 20. Entenderam? Todo mundo entendeu isso? Que eu falei aqui? É diferente de dizer que essa probabilidade aqui, ó, você pode tirar o condicional. Eu não disse que você pode tirar esse condicional aqui e vai dar igual a probabilidade de x maior que 120. Não. Se você fizer isso, você vai estar levando em conta a memória. Tá? A falta de memória é justamente você fingir que começou agora. Certo? Não me interessa que ela já está ligada há 100 horas atrás. Começa agora. Então, é normal que a lâmpada tenha um desgaste natural. O que significa isso? É muito improvável você ter uma lâmpada que se comporte, cujo tempo de vida se comporte com uma distribuição exponencial. Okay? Por isso que na área de confiabilidade, a distribuição exponencial não é tão utilizada. Lá se usa mais a gama, a Weibull, né? Porque são distribuições que não têm essa característica de falta de memória. Ok? A exponencial é uma distribuição que tem. Assim, a gente até sabe que... Vocês já viram falar, por exemplo, que a lâmpada incandescente e essas lâmpadas que a gente tem aí de LED hoje em dia, elas funcionam de maneira diferente, né? Por exemplo, as lâmpadas de LED costumam queimar mais na hora que você liga, né? E não tanto pelo fato de ela estar ligada há muito tempo, enquanto que uma lâmpada incandescente não. Uma lâmpada incandescente, se ela está ligada há muito tempo, ela pode queimar, ela tem uma chance de queimar que tem a ver com o fato dela estar ligada há muito tempo.
E lâmpadas de LED, por exemplo, se você deixar ela ligada, às vezes é melhor deixar ela ligada o dia inteiro do que você ficar ligando e desligando ela durante o dia. Eu não sou especialista nisso, mas eu já ouvi algo sobre isso, tá? Que ela é melhor deixar ligada às vezes do que você ficar ligando e desligando. Até consome mais energia quando faz isso. Então é como se fosse assim, se você tivesse algum equipamento que tivesse um comportamento extremo assim, do tipo, ela já está ligada o dia inteiro, qual é a probabilidade dela durar mais um dia? É como se não dependesse do fato dela já estar ligada, entende? Tem algumas coisas que podem ter comportamentos assim, mas em geral existe uma depreciação, existe um desgaste nas coisas, né? Então é muito difícil elas terem um comportamento exponencial no mundo real, para tempo de vida, ok? Tem coisas que têm comportamento exponencial, mas tempo de vida de equipamentos assim é um pouco difícil de acreditar nessa hipótese, tá? Mas o mais importante aqui para mim é vocês saberem que essa probabilidade aqui, no final, ela não deu probabilidade de x maior que 120. Ela deu probabilidade de x maior do que 20. Isso é a falta de memória. Era assim também lá no caso da geométrica, tá? Qual é a probabilidade de você precisar lançar a moeda 100 vezes ou mais, dado que você já lançou 50 vezes, até sair cara, né? Então, a gente via que não importava quantos você tinha no passado, só interessava quantos tem daqui para frente. É mais ou menos a ideia que tem aqui. Ok? Então, foi bom ter feito. Outra coisa, como é que encontra a mediana? Só de curiosidade, se eu pedisse mediana, quem é a mediana dessa exponencial? Como é que você ia fazer? Para encontrar a mediana. Alguém lembra como é que se calcula a mediana? Isso. Essa é uma opção, né? Você pode começar assim. A acumulada até a mediana tem que dar quanto? Meio. Certo? Se a acumulada até a mediana tem que dar meio, então a integral de zero até esse ponto, né, de f de x dx tem que dar meio. Ok? Eu não vou fazer essa conta aqui, mas vamos só esboçar ela aqui, tá? Isso daqui vai ser integral de 0 a m de 1 sobre 100 esp de menos x sobre 100 dx igual a meio. Essa integral é fácil de fazer. Não dá para usar a ideia do kernel aqui, porque a integral é de 0 a m, não é de 0 a mais infinito, né? Mas isso aqui é fácil, essa integral aqui é fácil de se fazer. Ok? Até porque a gente já sabe quem é a expressão da acumulada, né? Bom, dá para a gente fazer aqui, né? A acumulada até o ponto M é 1 menos esp de menos m sobre 100. Isso aqui é acumulado até o ponto M. E isso aqui tem que dar meio. Certo? Então, isso significa que esp de menos m sobre 100 tem que dar meio também, né? Então, se você aplicar logaritmo aqui, você vai ter que menos m
sobre 100 é igual a ln de meio. É isso? Então, isso daqui vai dar m é igual a menos 100 ln de meio. Ok? Essa daqui seria a mediana. Só de curiosidade, vamos ver lá no R se isso é verdade? Vamos fazer a P-ESP, que é a acumulada de uma exponencial, até o ponto menos 100 vezes logaritmo de meio numa exponencial com parâmetro 1 sobre 100. Olha lá. Viram? Peguei a acumulada de uma exponencial com parâmetro 1 sobre 100, até o ponto menos 100 vezes ln de meio. E deu exatamente meio. Então, esse aqui é a mediana. Ok? Todo mundo entendeu isso? Que eu fiz aqui? PESP é a acumulada de uma exponencial. Então tá, então a gente fez esse exercício daqui, ó. Tá? Fizemos ele. E por favor, não confundam isso aqui, tá? T maior que 120 com T maior que 120, dado que T é maior que 100. Tinha uma outra que eu tinha visto aqui, que tinha uma exponencial com 3 e 2. Ah, aqui, ó. Não. Isso daqui... não importa. A gente poderia fazer a mesma coisa no quadro aqui, só para a gente ter certeza que todo mundo entendeu. Se eu pedisse uma probabilidade aqui que fosse assim, probabilidade de x maior que 100, dado que x é menor. Isso aqui é uma exponencial, certo? X é uma exponencial. Mas para calcular essa probabilidade aqui, você não vai usar nada de falta de memória, tá? Isso aqui não tem nada a ver com falta de memória. Tá? A falta de memória ela resolve aquele tipo de questão aqui, ó. Certo? Qual é a probabilidade de durar mais do que tanto, dado que já durou alguma coisa? Isso é a falta de memória. Esse tipo de probabilidade aqui, você não vai usar nada de falta de memória, não vai esquecer esse condicional aqui. Como é que você resolve isso daqui? Isso. Você vai fazer P de A dado B, né? Fica P de A interseção B sobre P de B. Ok? Como é uma exponencial, dá para fazer isso aqui bem rápido. Então, isso aqui vai ficar x maior que 100, menor que 120. Então, vai ficar aqui 100x 120 pela probabilidade de x menor que 120. Ok aqui? A interseção em cima e esse aqui embaixo, certo? E aí essa probabilidade aqui, ó, em cima vai ficar f no ponto 120 menos f no ponto 100 sobre f
no ponto 120. Ok? Eu não vou fazer a conta, mas é só para dizer que não tem nada a ver com a falta de memória essa questão aqui. Tá legal? A gente chega na expressão aqui bem fácil, mas não tem nada a ver com falta de memória. Tranquilo? Tá. Deixa eu fazer uma outra que envolve gama, envolve função de variável aleatória também. E tem a ver com o exercício da lista também, tá? Se vocês não tiverem outro, é 8h30 ainda, dá tempo de fazer bastante coisa. Esse aqui eu vou chamar de 2. Deixa eu ver qual é aqui. Acho que era esse aqui, uma normal, 10, 2 e uma probabilidade, uma área. É isso aqui, ó. Você tem que o raio de um círculo, tá? Tem círculos que estão sendo produzidos de alguma forma e eles têm raios, segundo uma normal, 10, 2, tá? Então, vou até usar as letras que estão aqui. A gente tem que o raio tem distribuição normal 10, 2, ok? Para facilitar a minha vida, eu vou mudar isso aqui, tá? Eu estou mais preocupado com a conta em si. Eu não vou colocar esse desvio padrão aqui 2. Eu vou colocar essa variância 2, né? O ideal seria colocar 4. Mas não importa, eu não vou calcular a probabilidade na mão. Deixa assim mesmo. Tá aqui. O raio é normal 10, 2. Ache a probabilidade de que a área do círculo esteja entre 100 e 400. Encontre o valor esperado dessa área e um valor de R tal que aquilo ali ocorra. Tá? Vamos lá. A gente poderia encontrar o valor esperado. Vamos pensar no valor esperado primeiro? Vamos pensar no valor esperado. Quem é a área? Né? Quem é a área do círculo? Π R ao quadrado. Vocês concordam que a área vai ser uma variável aleatória aqui? Então, ele quer saber o seguinte. Ele quer saber uma probabilidade envolvendo essa área. Ele quer saber o valor esperado dessa área. E quer saber ainda outra coisa lá que eu nem sei. Isso aqui, mas não vou me importar com isso aqui, tá? Vamos lá, eu comentei na aula passada que dá para você encontrar a esperança de uma função de variável aleatória sem saber a distribuição dela. A gente sempre tem duas formas de fazer. Então, eu tenho duas maneiras aqui de encontrar o valor esperado dessa área aqui. Ou eu encontro a distribuição de A, tá? Que vai ser uma função de R, uma G de R, e depois calculo a esperança, ou eu já calculo a esperança de G de R direto. Tá? Vamos fazer esperança de G de R direto? Para eu mostrar para vocês aqui como é que funciona. É bom que as letras são diferentes para treinar a mente de vocês, tá? Mas vamos lá. Se eu pedisse para vocês esperança de A, tá? Se o exercício fosse só isso aqui, ó, encontre esperança de A, você ia fazer como? Você ia encontrar a distribuição de A ou você ia calcular a esperança disso aqui na normal? O que vocês iam preferir fazer? Olhando assim, qual seria o primeiro chute? Se eu pedisse isso aqui, R é uma normal 10, 2,
A área é πr ao quadrado. Eu quero esperança de A. Alguém tem alguma sugestão? Qual a melhor opção? Encontrar essa distribuição e depois calcular a esperança ou calcular a esperança direto? O que vocês iam tentar primeiro? Calcular a esperança de R primeiro? A esperança de R a gente já sabe. Quem é a esperança de R? 10. Todo mundo está vendo? Eu não preciso nem calcular porque é uma normal. Tá? Aqui, o jeito mais fácil é você fazer direto, sem encontrar a distribuição de A. Tá? Eu vou até colocar aqui assim, que ele também está pedindo isso aqui. Qual é a distribuição de A? Mas eu não vou fazer isso primeiro, eu vou fazer primeiro a esperança. Tá? Porque eu não preciso saber a distribuição de A. Então vamos lá, esperança de A. Quem é A? A é πr ao quadrado, certo? Aquele π ali é constante? Sim. Todo mundo concorda que eu posso tirar ele de dentro da esperança? Ok até aqui? Eu não estou conseguindo ver o chat, tá? Estou me irritando com isso. Mas apareceu para mim alguma coisa ali que a gente... Você quer saber a esperança de R? Enfim, eu vou tentar responder aqui, porque eu não estou conseguindo ver o chat, eu só não vou parar de compartilhar por causa da gravação. Porque se eu parar de compartilhar, depois fica desincronizado a minha fala com a gravação. Eu já fiz isso, tá? Você vai conseguir ver aqui normal, mas para quem for assistir depois, o vídeo vai ficar ruim, tá? Mas assim, é o seguinte, eu estou entendendo o que você está falando, eu vou mostrar aqui um detalhe, tá? A variável aleatória aqui é R, certo? R é a variável aleatória. Então, R ao quadrado é variável aleatória também. Mas vocês concordam que R ao quadrado, se eu for calcular esperança de R ao quadrado, isso aqui é um momento? Vocês estão vendo que isso aqui é o segundo momento? É o segundo momento da variável R. Sempre que alguém pedir para vocês o segundo momento, você vai lembrar de variância. Ok? Guardaram isso na mente? Quando alguém pedir para vocês o segundo momento, pense na variância. Por quê? Quem é variância de R? Quem é variância de R pela definição de variância? Não é esperança... Isso, perfeito, Tiago. Esperança de R ao quadrado menos o quadrado da esperança de R, certo? Tudo bem aqui? Então, quanto vale isso aqui? Isso aqui é π que multiplica. Quem é a esperança de R ao quadrado? É variância de R mais esperança de R ao quadrado. Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui? Eu usei isso aqui para encontrar esse cara aqui, ó. Esperança de R ao quadrado é variância mais média ao quadrado. Certo? Vamos lá. Quem é a esperança de R? Tá aqui, né? R é uma normal 10, 2. Então, essa esperança aqui vale 10. E quanto vale essa variância aqui? 2. Então, isso aqui vai ser 10 ao quadrado, que é 100, mais 2. Certo? Então, isso daqui vai dar
π, que multiplica 2 mais 10 ao quadrado. Então, isso aqui vai dar 102. Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui? O mais interessante foi, a gente calculou a esperança da área sem saber a distribuição da área. Ok? Não sei se isso respondeu o comentário que tinha sido colocado ali, não sei se foi do Eduardo, que eu não consegui ler todo. Espero que tenha respondido as coisas que eu falei aqui, tenham respondido a sua pergunta. Tá? Se não respondeu, você pode me perguntar de novo. Tá bom? Ou pode ligar o microfone e perguntar também, facilita a minha vida. Que eu tô com o chat ruim aqui, tá? Ok? Posso fazer a distribuição ou querem perguntar alguma coisa? Tá, vou fazer a distribuição então, já que ninguém está perguntando nada. Como que eu encontro a distribuição de A? Tá? Então vamos lá. É função de variável aleatória. Tem relação bionívoca? Vamos pensar aqui, né? A gente tem que A é igual a πr ao quadrado. Quem é R? Antes de começar, vamos fazer o que a gente sempre faz. Quais os valores possíveis de A? Quais os valores possíveis de A? Aquele R ali é uma normal, né? 0 a mais infinito, todo mundo está vendo? Ok? Agora vamos pensar na relação bionívoca aqui. Como é que eu escrevo R em função de A? Vai ficar, né? O R aqui, ele vai ter que ser A sobre π na raiz, mais ou menos, né? Certo? Não tem relação bionívoca. Então, eu até consigo fazer com o que eu mostrei para vocês ontem, mas eu vou fazer pela acumulada. Tá legal? Todo mundo está acompanhando? Eu sei que é chato quando a gente usa letras, né, que não são tão intuitivas. A gente fica um tempão trabalhando com x e y. Ah, o raio não tem que ser positivo? O raio tem que ser... Espera aí. Pois é. Vamos lá. O raio tem que ser positivo. Você fez uma boa pergunta, tá? A gente costuma modelar coisas no mundo real segundo variáveis aleatórias normais, tá? Por quê? Dá uma olhada aqui, ó. Uma normal 10, 2, tá? Qual é a probabilidade do R ser negativo? Vou colocar no R aqui para você ver, tá? Vamos lá. P norme, 0. Qual é a probabilidade do x ser menor do que 0 numa normal com média 10 e desvio padrão raiz de 2? Tá? Porque a variância lá é 2, né? Olha quanto é que dá essa probabilidade aqui. Isso é praticamente zero, tá? Ou seja, é comum a gente utilizar uma normal para coisas que podem ser negativas. Na teoria não pode ser negativa, mas a normal, apesar dela poder ser negativa, você coloca uma normal com uma variância pequena em valores positivos, ela nunca vai ser negativa, não dá problema. Ok? Então, assim, eu concordo com você que o R
vai ser positivo, mas teoricamente, tá? Ele pode ser negativo. Não existe a relação bionívoca entre, tá, o A e o R. Tá legal? Por mais que seja muito improvável de dar um R negativo. Tá bom? Mas vamos lá, vou fazer pela acumulada. Tá? Não precisa ser pela acumulada, mas eu vou fazer pela acumulada. Então, eu quero a acumulada de qual variável aleatória? A. A é a minha nova variável aleatória. Então, eu quero Fzão de A no ponto Azinho. Tá? Por definição, isso é probabilidade de Azão menor ou igual a Azinho. Então, isso daqui vai ser probabilidade de quem é o A. O A é exatamente πr ao quadrado menor ou igual a Azinho. Ok? E isso aqui vai ser probabilidade de menos raiz de A sobre π menor igual a R menor igual a Azinho sobre π na raiz. Todo mundo concorda aqui? Tudo bem até aqui? E a gente já sabe que isso aqui vai dar a acumulada de R nesse ponto menos a acumulada de R nesse ponto aqui. Tá? Então, isso daqui vai dar o Fzão de R no ponto A sobre π na raiz menos a acumulada de R no ponto menos A sobre π na raiz. Ok? E isso aqui tudo, né, a gente está fazendo considerando aqui o A maior do que zero, tá? Porque vai ser zero caso contrário. Então, vamos encontrar a densidade. A densidade, eu tenho que derivar isso aqui, tá? Tenho que fazer a derivada disso aqui. Então, vamos lá fazer a derivada. É aqui que vai aparecer a soma, né? Então, vamos colocar aqui quem é Fzinho de A. Fzinho de A vai ser a derivada daquilo que está lá. Então, o primeiro vai ser F de R aplicado no ponto A sobre π raiz, foi a derivada, vezes a derivada do que está ali dentro. A derivada do que está ali dentro, tá? Lembrando que aquele π ali é constante, tá? Eu vou tirar aquele π ali só porque no final vou deixar ele separadinho lá. E aí a derivada de raiz de A, né, vai ficar 1 sobre 2 raiz de A. Certo? Isso aqui é A elevado a meio, desce o meio, é isso mesmo. Ok aqui? Esse cara aqui é a derivada do que está aqui dentro. Tá? Agora, vamos para o outro. Menos f de r aplicado em menos a sobre π vezes a derivada do que está ali dentro, que é menos 1 sobre raiz de π, 1 sobre 2 raiz de A. Ok até aqui?
Tudo bem até aqui? Então, vamos agora abrir esse negócio. Ah, tá, uma coisa importante. Vocês estão vendo que esses dois termos aqui, ó, esse aqui e esse aqui, ó, eles são iguais, né? Aqui tem um sinal de menos e aqui tem um sinal de menos, então vai ficar positivo, certo? E outra coisa, vocês concordam que numa normal, você fazer f de x e f de menos x vai dar... Não, aqui não vai dar, né? Aqui, deixa eu pensar, a média não é zero, né? Aqui vai ser mais feio o negócio, tá? Vai dar uma expressão bem feiazinha aqui, né? Mas vamos lá. Essa questão aqui não é minha, né? Depois que parar de gravar, eu conto umas histórias desses exercícios para vocês. Mas é algo que eu não posso falar gravando aqui, tá? Vamos lá. Então, isso aqui vai ser... Vamos pegar aquela normal ali, tá? Primeiro, eu vou colocar em evidência isso que está aqui fora. Esse 1 sobre raiz de π vezes 1 sobre 2 raiz de A, eu vou colocar em evidência, tá? E aí agora eu vou só fazer esse f de r aqui e o outro f de r. Então o primeiro f de r vai ser 1 sobre raiz de 2π. Aí tem que botar o raiz de 2, né? Vamos colocar aqui raiz de 2. Aí depois lá dentro vem ESP de menos 1 sobre 2 vezes 2, que a variância é 2. E ali dentro vai vir... Peraí. Onde é que está? Eu tenho que aplicar em raiz de A sobre π. Vai ficar um negócio lindo isso aqui, né? Mas, paciência. Então, isso aqui vai ser raiz de A sobre π menos 10 ao quadrado. Certo? Isso aqui foi só a primeira parte. Isso aqui foi só esse carinha aqui. Esse aqui dentro. Agora tem que fazer o segundo, né? Tá aqui. Então, talvez tenha algum algebrismo aqui que me ajude, mas eu não vou perder meu tempo aqui com isso, tá? Então, isso aqui vai ser 1 sobre raiz... Não, raiz não. É isso mesmo, raiz de 2π vezes raiz de 2 ESP de menos 1, 2 vezes 2. E ali dentro vai ser menos raiz de A sobre π menos 10 ao quadrado, fecha aqui e fecha aqui. Uma coisa linda que deu aqui. Tem coisas aqui que dá para simplificar, né? Mas deu essa expressão aqui. Tá? E no final lá tem que dizer que o A é maior do que zero. Ok? O que vai acontecer aqui? Esse cara aqui e esse cara aqui não são iguais, né? Eu não posso simplesmente juntar isso aqui, tá? O correto seria você tentar juntar, tentar reescrever isso aqui, encontrar um kernel aqui, mas eu acho que não vai dar nada conhecido, tá legal? Não vai dar nada conhecido aqui, tenho quase certeza. Mas dá para você pensar nessa densidade aqui de alguma forma, tá?
Deixa eu terminar aqui no final e escrever aqui, né, que é para A maior do que zero e zero caso contrário. Ok? Isso aqui é a densidade desse bicho aqui, tá? Dessa área. Mas como eu disse, tem coisas aqui que simplificam, tá? Então, por exemplo, você sabe o que é raiz de π? O que é raiz de π? Tem alguma coisa, gama de meio, né? Então tem gama de meio aqui, tem gama de meio aqui. Só um pouquinho, apareceu um A aqui fora, né? Você tem um A aqui fora, você tem um A aqui dentro, né? Então, assim, isso aqui vai dar, na verdade, tá? Só para vocês terem uma noção, assim, isso aqui dá uma gama não... Isso aqui dá uma Q quadrado não centrada. Uma distribuição diferente, tá? Que eu não ensino aqui, que vocês até veem ela em algum momento na graduação mais para frente, comentam dela, porque dá para juntar, dá para escrever isso aqui de uma outra forma, mas eu não vou perder tempo com isso, tá? Eu vou mostrar para vocês assim, como que na prática, como é que no mundo real você vai encontrar essa probabilidade, tá? Aqui, para encontrar a probabilidade que ele está pedindo, ele está falando assim, ó, olha só. Você não precisa encontrar essa densidade aqui, ó. É uma Q quadrado que não vem da normal padrão. Ela vem da normal padrão, porque é uma normal, ela é uma normal... Ah, tá, entendi. Ela vem de uma normal, não de uma normal padrão. Isso, tá? Quando você pega uma normal padrão e eleva ao quadrado, você cai na gama e na Q quadrado. Quando você pega uma normal que não é padrão, você começa a ir para outras Q quadrados, tá? Q quadrada escalada, tem outras variáveis. Mas deixa eu voltar aqui só para mostrar uma coisa. Vocês estão vendo que ele pediu a probabilidade da área estar entre 100 e 400, né? A probabilidade da área estar entre 100 e 400. Vocês viram que a gente tem uma expressão da acumulada, né? A gente tem lá a expressão da acumulada, não tem? Então ela está em algum lugar aqui, né? Aqui em cima. Essa daqui, ó, é a acumulada. Deixa eu aumentar aqui. Essa daqui é a acumulada da área, certo? Então, se você quisesse a probabilidade de... Qual é que ele está pedindo lá? Da área estar entre 300 e 400? Entre 100 e 400, né? Então, vejam aqui, ele está pedindo o seguinte. Qual é a probabilidade da área estar entre 100 e 400? Certo? Vocês concordam que isso daqui é a mesma coisa, como ela é contínua, que é fusão de A no ponto 400 menos fusão de A no ponto 100? Todo mundo concorda? Quem é fusão de A no ponto 400? É esse fusão aqui, menos esse fusão aqui, substituindo esse A aqui por 400. Estão vendo? Então, se você quiser o de 100, é só substituir o A por 100. Então, como é que você vai fazer isso? Espera que aqui o tamanho não está... eu estava fazendo com a letra menor aqui, tá? Desculpem, vou tentar arrumar agora. Então, probabilidade de A estar entre 100 e 400 é esse F de A aqui no 400 menos o F de A no 100. Então, isso daqui vai dar F de R no ponto
400 sobre π raiz menos f de r menos 400 sobre π na raiz. Esse aqui é só o fzão de 400. Tudo isso menos o fzão de r no ponto 100 sobre π na raiz menos o fzão de r de menos 100 sobre π. Veja se vocês entendem o que eu fiz aqui. Voltar para cá. Eu queria essa probabilidade aqui. É a mesma coisa que o fzão de A no ponto 400 menos o fzão de A no ponto 100. Só que o fzão de A está aqui em cima. A gente começou a conta. E a gente chegou nisso aqui, ó. Nessas duas acumuladas de R. Estão vendo que é outra variável aleatória aqui, ó. Então, esse fzão de 400 são essas duas aqui aplicadas no 400. E o fzão de 100 são essas duas aplicadas no 100. Então, deu essa diferença aqui. Todo mundo entendeu isso aqui? Vocês estão vendo que 400, raiz de 400 sobre π é um número, certo? Isso aqui é um número. Isso aqui é um número, isso aqui é um número, isso aqui é um número. Então, isso aqui é a acumulada de uma normal, isso é a acumulada de uma normal, isso é a acumulada de uma normal, isso aqui é a acumulada de uma normal. Vamos ver quanto é que dá isso? Deixa eu abrir aqui o R, mas eu vou fazer ele pequenininho aqui para eu poder enxergar a expressão, tá? Vou escrever aqui, todo mundo está enxergando? Vou dar um enter. Então vamos lá, eu vou fazer isso aqui. Isso aqui vai ser a acumulada de uma normal no ponto SQRT de 400 sobre π numa normal 10 SQRT2. Isso aqui é a primeira normal que está ali, tá? Para facilitar minha vida, eu vou copiar isso aqui e vou fazer menos, agora vem a segunda. A segunda é aplicada no ponto menos raiz de 400 sobre π. Certo? Depois vai vir a terceira. A terceira é uma normal aplicada no 100. E a quarta vai ficar com sinal positivo. E é uma normal aplicada no 100 também. Então tá aqui, ó. Olhem só a expressão que ficou. A acumulada de uma normal 10 raiz de 2 é o desvio padrão, né? Aplicada no ponto raiz de 400π menos uma normal... Ah, só tem um detalhe, peraí, né? Aqui é 400, aqui é menos a raiz. Aqui é o raiz de 100 e faltou menos lá no final. A última é menos. Essa aqui que é a probabilidade verdadeira. Vamos ver. Menos raiz de 100π, raiz de 100 sobre π, menos raiz de 400 sobre π e raiz de 400. É isso aqui. Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui? Vocês conseguiriam fazer isso com tabelas. Seria chato, tá? Teria que fazer, padronizar tudo, enfim, mas daria para fazer com tabelas da normal. Entenderam o que eu fiz aqui? Para chegar na resposta? Vocês conseguiram entender? Renan levantou a mão. Diga, Renan. Quer falar para facilitar?
Foi sem querer? Ah, tá bom. Foi só pentear o cabelo aí, né? Ok? Todo mundo entendeu o que foi feito aqui? Agora vamos lá. É assim que você vai fazer no mundo real? Você vai fazer essa conta, esse mundo de conta aqui? Será que essa é a melhor maneira de se fazer isso aqui? Eu já disse para vocês que existe estatística computacional, né? Que é fazer as coisas com simulação. Vamos pensar aqui o seguinte: qual é a distribuição dos raios? Não era normal 10 com variância, variância 2? Eu vou fazer o seguinte: eu vou chamar de R, tá? R aqui, ó. Todo mundo está acompanhando? Eu vou chamar de R uma amostra de 10.000 desses raios aí. Então, vou pegar uma amostra de uma normal com média 10 e variância 2, ou seja, desvio padrão 2. Ok? Vou mostrar para vocês aqui os nossos raios. Certo? Então, aqui eles, ó, média 10, não tem nenhum aqui negativo, ok? Isso aqui é uma amostra de raios com essa distribuição aqui. Agora vamos olhar para a área dele. Quem é a área desses raios, desses círculos aqui? Aliás, eu gerei os círculos, né? Eu gerei círculos com aqueles raios. Então, quem vai ser a minha área? A minha área vai ser π vezes cada um desses raios, certo? Pronto. Agora eu tenho uma amostra de 10.000 áreas. Vou mostrar para vocês aqui. Ah, é, né? Obrigado. R ao quadrado, né? Vou mostrar para vocês agora aqui as nossas áreas. Vamos ver como é que ficaram as nossas áreas. Olha lá. Elas estão centradas aqui. Não estão centradas, tá vendo que isso aqui não é simétrico. Isso aqui não é simétrico. Tá? Mas está aqui. Ok? Então, como é que eu faço para encontrar áreas a partir de um histograma? É só calcular frequências relativas, ou áreas aqui dentro, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte. Eu vou simplesmente... Se isso aqui é o meu A, são as minhas áreas, eu posso fazer o seguinte. Quantas das minhas áreas são menores do que 400? Certo? Então, no R eu faço assim, ó, soma para mim todas as áreas que são menores do que 400. Olha quantas apareceram. 8.249 dessas 10.000 tiveram área menor que 400. Certo? E agora eu vou subtrair quantas tiveram área menor do que 100. Estão vendo o que eu estou fazendo aqui? 8.235. E agora eu vou fazer isso aqui dividido pelo total que eu tinha. Eu não tinha 10.000? Qual é a proporção de áreas que estão entre 100 e 400? 0,82. Estão vendo isso daqui? 0,82 é uma estimativa de 0,8169. É uma estimativa feita via método de Monte Carlo, via simulação estocástica. Ok? Todo mundo viu o que eu fiz aqui? Como é que você faz para ter certeza que essa probabilidade aqui está próxima? É só você aumentar o tamanho da amostra. Olha o que eu vou fazer aqui. Ó. Eu vou só mudar aquele meu R enorme aqui. Ó. Ao invés de gerar 10.000, eu vou gerar 1 milhão. Tá? Eu vou gerar 1 milhão. E agora eu vou calcular o A. E agora eu vou calcular aquelas proporções ali, só que eu vou dividir por 1 milhão, né? 10.000, 100.000, 1 milhão. Olha quanto é que deu. 0,8168. Quanto é que era a verdadeira? 0,8169. Fica mais próximo.
Ou seja, qualquer exercício na graduação que vocês estiverem fazendo, que alguém pedir para vocês uma probabilidade de algo que você não sabe muito bem a distribuição, você pode fazer dessa forma que eu fiz aqui. Certo? E aí você confere se bate com a sua conta. Eu acabei de mostrar que a minha conta está certa. Que todas essas contas que eu fiz aqui no quadro estão certas, porque eu cheguei nessa expressão aqui no final, né? E essa expressão aqui está batendo com o que a simulação está me mostrando. Okay? Então, esse aqui é o teórico. E a simulação me mostrou que está certo. Ok? Existem problemas que são tão complexos que vocês não vão conseguir fazer essa conta na mão. Certo? Mas vocês vão conseguir fazer no computador bem fácil. Aqui eu peguei a área, né? Mas eu poderia pegar outra característica desses círculos. Eu poderia pegar alguma área específica desse círculo que não é simplesmente πr ao quadrado, que fosse uma coisa mais complicada. Enfim, qualquer coisa que fosse função do raio. Imagina uma função bem complicada que é função do raio. Eu consigo encontrar a distribuição dela simplesmente simulando. Tá? E outra coisa interessante, né? É isso aqui, ó, que eu falei para vocês. Quando eu faço histograma de A, se eu colocar prob igual a true, tá? Isso daqui, ó, isso que está aqui, ó, é exatamente a cara dessa função que eu falei para vocês, horrorosa aqui, ó. Estão vendo essa densidade gigante aqui, ó? Essa densidade gigante aqui, se você fizer o gráfico dela, ela tem que passar aqui em cima, ó. Ela tem que passar aqui em cima. Ok? E deixa eu mostrar aqui uma outra coisinha para vocês. Deixa eu botar um do lado do outro. Deixa eu ver se vai funcionar se eu colocar assim. Espera aí. Deixa eu ver se funciona. Olha isso daqui. Eu vou fazer o seguinte. Vou botar isso aqui. E eu vou botar isso aqui. Ele não está deixando eu colocar um do lado do outro, mas eu vou fazer aqui agora assim. Área igual a C, 2. Estão vendo isso daqui? Isso aqui é um comando, é uma forma, né? Isso aqui se chama estimação de densidades. Quando você dá um histograma, você consegue encontrar uma expressão que aproxima esse comportamento aqui. É exatamente isso daqui, ó. Essa é uma densidade que aproxima isso aqui. Certo? Todo mundo está vendo que ela é muito parecida? E aí o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte. Isso que está aqui, ó, essa expressão horrorosa que está aqui, ó, ela pode ser muito bem substituída por essa que eu acabei de fazer aqui usando esse comando aqui. Okay? Isso aqui é uma aproximação numérica de uma densidade para esse histograma aqui. Então ela tem que ser muito próxima da verdadeira. Isso é fazer estatística. Ok? Então, assim, se você conseguir encontrar a distribuição verdadeira, ótimo. Se você não conseguir, você vai usar simulação estocástica, você vai usar estatística computacional para conseguir chegar na densidade. E por que nós queremos essa densidade aqui? Para calcular probabilidades. Qual é a probabilidade da variável assumir um valor maior que 400? É essa área aqui. Certo? É a área embaixo dessa curva aqui. Mas quem é essa curva? Nosso objetivo é descobrir quem é essa curva. E tudo que vocês aprenderam aqui, toda essa conta que eu fiz aqui foi para chegar nessa curva. Para depois integrar ela. Ok?
Todo mundo entendeu? Tá, eu acho que isso é importante, tá? Se vocês têm isso em vista, quando vocês chegam depois em inferência, facilita muito para vocês, tá? Mas enfim, daqui dessa lista, era isso que eu queria mostrar, dessa lista desse professor aqui, e depois apareceu coisa que eu não devia ali, mas enfim, acontece, tá? Depois eu edito o vídeo, tá? O vídeo gravado. Enfim, vamos para cá, lista 5. Tem alguma coisa aqui que vocês gostariam de ver? Eu tinha comentado desse 7 aqui que eu não fiz. Não, 7 não. É outro aqui, o 6, né? Tinha comentado do 6, mas que também não vai ter nenhum mistério. E que mais? O 9 já está feito em algum lugar no passado. Essas aqui com normal, né? Isso aqui é basicamente achar quantio, achar probabilidade. A gente até pode fazer esse A aqui, mas isso aqui é matéria de introdução à estatística, tá? Mas a gente até pode fazer. Não quer dizer que vocês não têm que saber, tá? Saudade de introdução. A vida era mais fácil lá, né? Era bem mais fácil. E vocês reclamavam. Não, vocês não reclamavam, não. Introdução ninguém reclama. Bom, querem que eu faça esses 6 aqui ou tá tranquilo? Querem que eu faça? Porque não tem mais muito o que fazer, tá, gente? Os exercícios aqui acabaram. É muito exercício de conta, tá? O 10, deixa eu ver. O 10 é conta, eu comentei o 10, tá? Isso aqui é uma Q quadrado com 23 graus de liberdade. Encontre o K tal que isso aqui acontece. O ideal aqui seria você pegar uma tabela, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui uma tabela. O ideal é fazer no computador, mas só de curiosidade, deixa eu ver se eu tenho uma tabela. Espera só um pouquinho. Uma tabela de uma Q quadrado. Eu devo ter isso lá em Introdução à Estatística. Vamos ver aqui, Introdução à Estatística. Deixa eu ver aqui se eu tenho tabelas. Tabela Q quadrado. Vamos ver. Está abrindo aqui. Vamos lembrar lá de Introdução à Estatística. Olha só, antes de eu dar um zoom na tabela, vamos ver o que essa tabela representa, tá? Olha só, uma Q quadrado com n graus de liberdade. É isso que essa tabela está me dando, tá? Ela está me dando quantis dessa distribuição. Então, vamos olhar aqui o que ela está dizendo. Os valores tabelados correspondem aos pontos x, tais que a probabilidade da Q quadrado ser menor que esse x é igual a esses números que estão aqui em cima. Tá? Então, por exemplo, vamos olhar aqui esse 0,5. Tá? O que significa esse número que está aqui? Ó? Deixa eu dar um zoom aqui. Vamos dar um zoom aqui. O que significa esse 0,455 que está aqui? Tá? Ele está me dizendo o seguinte, que a probabilidade de uma variável aleatória com distribuição Q quadrado assumir uma Q quadrado com quantos graus de liberdade? Tá aqui, ó. Uma Q quadrado com 1 grau de liberdade. A probabilidade dela ser menor que 0,455 dá meio. Ou seja, o 0,455 é a mediana. Essa coluna que está aqui, ó, são as medianas dessas Q quadradas aqui, ó, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 graus de liberdade. Certo? Então, vamos olhar lá para o exercício da lista 5. Está aqui, né?
O exercício da lista 5 está dizendo o seguinte, ó. Encontre o K, é o valor da tabela, que me acumula uma probabilidade de 10% numa Q quadrado com 23 graus de liberdade. Então vamos lá. Eu quero acumular 10%, então eu estou aqui, ó. Tá vendo? Eu quero uma probabilidade acumulada de 10%. Numa Q quadrado com quantos graus de liberdade? 23. Então eu quero exatamente, deixa eu só confirmar se é essa coluna aqui. Eu quero esse ponto aqui, ó, 14,84. Por quê? Porque a probabilidade de uma variável aleatória com distribuição Q quadrado com 23 graus de liberdade, a probabilidade dessa variável aleatória ser menor do que 14,848 dá exatamente 0,10. Ou seja, ele é o quantil de 10%. Então, a resposta aqui é simplesmente 14,84. Ok? Usando a tabela da Q quadrado. Se você fosse fazer isso no R, tá? Você ia fazer assim. Deixa eu só dar uma limpada aqui. Você ia fazer... Dá para fazer de duas formas, tá? Você pode fazer pela acumulada ou pelo quantil. O quantil de uma Q quadrado, que acumula 10%, da área, ou 10% da probabilidade, né? Numa Q quadrado com 23 graus de liberdade. Quanto dá isso? Esquece esses warnings aí, tá? Não é isso, era do gráfico. Tá aqui, ó, 14,84. Estão vendo? Deu certinho o valor que está lá na tabela. Tá legal? É o jeito mais simples de se resolver essa questão 10. É uma questão de conta. Tá? Se você fosse pensar sem ser em conta, tá? Você poderia até associar... Não é essa lista aqui, é essa aqui. Você poderia até associar o seguinte, né? Uma Q quadrado com 23 graus de liberdade é uma gama, né? Vamos só pensar nisso aqui, vamos para o quadro aqui, só para a gente lembrar algumas coisas da gama, né? Deixa eu colocar isso aqui para baixo. Se x tem distribuição Q quadrado com n graus de liberdade, isso é qual gama? Tudo bem, tá certo, Thiago. É que eu estou perguntando o genérico primeiro aqui, tá? N sobre 2 meio. Ok? Então, aqui ele está perguntando ali o x tem distribuição Q quadrado com 23 graus de liberdade, então isso é uma gama 23 sobre 2 meio. Dá para fazer aquela conta lá no R, por exemplo, ou integrando, né? Se você fosse integrar nessa gama aqui. Mas é uma gama complicada, né? Porque vai ter um expoente ali, 23 sobre 2 menos 1. Tá? Mas é bom lembrar essa relação aqui entre as duas. Ok? Acho que o que tinha para falar aqui uma coisa interessante que dá para tirar dali de conclusão, né? Imagina se o exercício fosse assim, ó. X tem distribuição Q quadrado 1. Certo? Imagina isso daqui. X é uma Q quadrado 1. E ele pedisse isso aqui, ó. Calcule probabilidade de x menor ou igual a qualquer número que seja. K. Tá? Tudo bem, você pode fazer pela distribuição
Deixa eu fazer diferente aqui. Tudo bem, tá certo. Você pode fazer isso aqui pela distribuição Q quadrado direto. Mas o que eu estou querendo dizer é que a Q quadrado 1 tem uma relação com a normal. Tá? Vocês lembram que a normal padrão, uma normal padrão, ela, ao quadrado, ela é uma Q quadrado com 1 grau de liberdade. Não sei se vocês estão lembrados disso, mas uma normal padrão ao quadrado é uma Q quadrado com 1 grau de liberdade. Então, se o exercício fosse assim, ó, se o exercício fosse assim, ó, x é normal, 0, 1, tá? E eu pedisse isso aqui para você, ó, certo? X é uma normal padrão. Qual é a probabilidade de x ao quadrado menor ou igual a k? Certo? Você teria duas opções para fazer. Tá? Você poderia fazer de duas formas. Eu vou colocar aqui duas formas. Primeira forma, você vai fazer assim. Probabilidade de... Se x ao quadrado é menor do que k, então é porque você tem que x é maior do que raiz de k, menor ou igual. Concordam com isso aqui? Se x ao quadrado é menor ou igual a k, isso aqui é verdade. Certo? Então, isso daqui vai dar o quê? Isso daqui vai dar... O x é uma normal padrão. Isso aqui vai dar a acumulada de uma normal padrão em raiz de k menos a acumulada de uma normal padrão em menos raiz de k. Todo mundo concorda com isso que eu fiz aqui? Entenderam por que eu coloquei esse φ aqui maiúsculo e não F? Por que eu não escrevi Fzão aqui? Botei φ. Vocês lembram? Por que está φ e não Fzão? Porque essa é a letra que a gente usa para normal padrão acumulada. Perfeito. Ok? Esse é um caminho que você pode fazer. Mas tem outro caminho que você pode fazer. Você pode pensar assim, peraí, x ao quadrado é uma Q quadrado. Se x ao quadrado é uma Q quadrado, então você poderia fazer isso aqui como sendo probabilidade. Eu vou fazer um abuso de notação, mas como é um abuso que já está na lista, não tem problema, tá? Mas é a mesma coisa que fazer uma Q quadrado 1 menor ou igual a 1. Desculpa, menor ou igual a k. Entenderam? Então, se eu colocasse na prova uma tabela da... Se vocês tivessem uma prova com a tabela da Q quadrado, depois do mais ou menos tudo é permitido. Pô, mais ou menos não é tão ruim assim, né? Eu acho ele totalmente normal, tá? Para mim. Mas, enfim. Isso aqui, ó, acontece. A gente usa, às vezes, essa notação aqui. É um abuso de notação, tá? O mais correto seria você chamar isso aqui de y e dizer embaixo que y tem distribuição Q quadrado 1. Mas é exatamente essa notação que está na lista, né? Estão vendo aqui essa notação? Essa notação aqui está dizendo isso, uma variável aleatória com distribuição Q quadrado. Tá? É um abuso isso aqui. Tá? Eu não recomendo vocês usarem isso, mas aqui eu acabei fazendo. Ok? Então tem que dar igual. Você pode ir no R, né? Se você for no R e fazer essas probabilidades, tem que dar a mesma coisa. Vamos ver se isso aqui é verdade? Vamos fazer K igual a 1? Vamos ver quanto é que dá se você fizer K igual a 1. Tá legal? Vamos aqui no R. Então, eu vou fazer com K igual a 1, tá? Então, vai ser, pela normal, né? A gente falou que era P enorme acumulada no ponto raiz quadrada de K, né? Menos a normal padrão aplicado em menos raiz de K.
0,682. Ok? Agora vamos ver quanto que é a acumulada de uma aqui quadrado no ponto K, uma aqui quadrado com 1 grau de liberdade. 0,6826. Estão vendo? Deu a mesma coisa. E isso, inclusive, deixa eu ver se naquela tabela tem esse número. Eu acho que não vai ter esse número exato na tabela, mas numa aqui quadrado com 1 grau de liberdade, ó, o ponto 1 não tem, né? Estão vendo aqui o problema? Porque você não tem todas as probabilidades possíveis aqui em cima, né? Se você quer no ponto 1, ó, quanto vale a probabilidade de um aqui quadrado com 1 grau de liberdade ser menor ou igual a 1? Você não sabe. Porque é maior do que meio e menor que 0,75. É alguma coisa que está entre esses dois valores aqui. Ó. Estão enxergando? Probabilidade de uma aqui quadrado ser menor do que 1. Não tem aqui, ó. Só tem menor do que 0,4 e menor que 1,3. Então, você só ia com essa tabela aqui, você ia dizer para mim que a resposta era algo entre 0,5 e 0,75, sendo que o valor verdadeiro era 0,68. Ok? O R ajuda muito, tá? Quando vocês forem fazer, se vocês estiverem treinando em casa função de variável aleatória, vocês podem fazer assim, para ver se vocês acertaram. Tá? Aquela questão das ambulâncias, lembra aquela questão lá das ambulâncias? Da ambulância, a distância até a origem, a distância até a viatura mais próxima. Você pode fazer isso tudo aqui no R. Tá? Você consegue simular e depois encontrar a distribuição. E isso que eu estou falando para vocês é um spoiler do 5º período. Tá? Vocês vão aprender a fazer essas coisas para valer no 5º período só. Essas simulações estocásticas. É lá que vocês aprendem a teoria por trás disso. Ok? Vamos lá. Eu tinha dito que eu estava pensando em fazer a questão 6. Aí alguém achou que era bom eu fazer. Faço ela ou vocês têm mais alguma dúvida? Se eu fizer ela, não sei se vai dar tempo de fazer outra. Acho que dá, ela é uma conta não muito difícil, mas enfim. Faço ela então? Ou querem tirar alguma outra dúvida? Bom, já que ninguém está falando nada, eu vou fazer então, tá? Então, é uma gama alfa-beta e eu quero encontrar a distribuição de Cx. E esse C aqui é positivo. Tá? Então, vamos lá. Isso daqui é a questão 6. Espera aí que deu um aqui. Vamos para cá. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos lá. Questão 6 da lista 5. Vou fazer só assim. Questão 6 da lista. Bom, está dizendo que X é uma gama alfa-beta, C é uma constante positiva e ele quer a distribuição de C vezes X. Ok? Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é o seguinte. É função de variável aleatória. Primeira coisa que vocês vão fazer é pensar. Quais os valores possíveis de y? Quais são? X é uma gama, né? Isso, muito bem, Tiago. Se x é uma gama, os valores possíveis de x vão de 0 a mais infinito. Se você multiplicar isso por uma constante positiva, continua indo de 0 a mais infinito. Ok? Então, agora a gente vai ver se tem relação bionívoca. Quem é x? É y sobre c. Ok? Tem relação bionívoca.
Se eu sei x, eu sei y. Se eu sei y, eu sei x. Então, esse daqui é a minha g menos 1 de y. Tá legal? Então, vou derivá-la. Eu preciso da derivada de g menos 1 de y dy. A derivada de y sobre c é exatamente 1 sobre c. Ok? Dúvidas até aqui? Então, agora acabou, né? Eu vou usar lá o teorema do jacobiano. Eu vou ter que a f de y... Tá, olha só, uma coisa muito importante. Como a gente não está fazendo exercícios, provas, assim, onde vocês estão tendo que escrever coisas para mim, eu não estou conseguindo corrigir a notação de vocês, tá? É muito importante, eu vou avisar assim, olha, é muito importante você seguir aqui em probabilidade com a notação. Eu recomendo fortemente que se você não usa a mesma anotação que eu, que você tente fazer na minha anotação, tá? A minha anotação é a melhor do mundo? Não, não é a melhor do mundo. Mas, se você está usando qualquer coisa, simplificando ou tirando, assim, verifica se você está colocando parênteses onde tem parênteses, se você está colocando o argumento correto, tá? É muito comum alunos aqui em probabilidade, até chega em inferência fazendo isso, né? Que escrevem assim, a densidade é F. Não, a densidade não é F. F é uma letra do alfabeto, tá legal? Isso não é nada, isso não é uma função, isso não é nada. Só que é uma função, ela tem que ter algum argumento ali dentro, certo? Se você tem mais de uma função no seu problema, você tem que me dizer de quem você está falando. É a de x? Não. É a de z? Né? Você vai botar z aqui embaixo. É a densidade de quem? E você está aplicando aonde? Você pode estar aplicando no ponto zzinho, você pode estar aplicando no ponto 7, você pode estar aplicando em algum lugar, mas você tem que escrever, certo? Então, coisas desse tipo assim, ó, né? Se você escrever coisas desse tipo assim, né? F de x igual, tipo, isso não faz o menor sentido, tá? Aí você vai dizer para mim, pô, mas é óbvio, isso não quer dizer nada, eu sei. Eu garanto para você, quando você chegar em probabilidade 2, quando aparecer mais de uma variável na mesma conta, tá? Notem aqui, ó, nesse nosso exercício que eu estou fazendo agora tem x e y, e a gente está no caso univariado. Quando você chegar em probabilidade 2, os casos mais simples de jacobiano, você vai ter x, y, z e w. Ok? Você vai ter 4 letras. Vão ser os mais simples de jacobiano, vão ter 4 letras. Então, assim, você tem que escrever a notação correta. Tá? A notação é muito importante. A notação, ela faz com que você tenha que pensar menos. Porque se você tem notação no sangue, a notação vai sair no automático e você vai enxergar as coisas. Quando você não usa a notação correta, as coisas não vão aparecer no papel na sua frente, a resposta não vai aparecer, você vai ter que ficar imaginando qual é a resposta e eu garanto a você, você vai sofrer, tá? Então, assim, você já vai sofrer sem notação, imagina com a notação, tá? Errada, né? É isso, tá? Só um lembrete, porque eu tô com uma turma grande, vocês são mais de 60 alunos aqui, acho que deve ter uns 70 agora matriculados, era 86, tá? E eu tenho certeza absoluta, por estatística, por experiência, que muitos de vocês ainda não estão muito bem com notação, tá? Porque por estatística é o que acontece. Então, treinem notação, por favor, tá? Então, voltando aqui, olha essa parte da matéria, é extremamente importante você entender a notação que está aqui, tá? Eu estou encontrando a densidade de y. Se isso é uma densidade de y, ele é o meu argumento, né? Então não pode ter x aqui, certo? É muito comum vocês colocarem um x aqui no meio. Se você não escrever o argumento, é mais fácil de você fazer isso, porque o seu olho não vai reclamar, tá? Mas vamos lá. A f de y nada mais é do que a f de x, vejam, são funções diferentes, tá?
f de x aplicada aonde? Aplicada em g-1 de y, a inversa, né, aplicada em y. Quem é essa inversa? É exatamente essa daqui, ó, y sobre c. Então, vai ser a f de x aplicada em y sobre c vezes o módulo daquela derivada que a gente fez ali em cima, que deu 1 sobre c. 1 sobre c. Ok? E a gente já sabia, porque lá no começo do exemplo, a gente já tá, do exercício, já sabia disso, a gente já sabe que isso vai ser válido para y maior do que zero, né? E ela vai ser zero caso contrário. Eu já sei isso desde o começo, porque eu já gastei um tempo pensando nisso. Então, chegamos nisso aqui. Vamos ver o que deu. f de x é uma gama, tá? Então, uma gama aplicada em y sobre c. Uma gama tem quais constantes? Vai ser o segundo parâmetro elevado ao primeiro, então é beta sobre alfa, sobre gama de alfa. Depois vem a sua variável elevada a alfa menos 1. Só que agora a sua variável é y sobre c, elevado a alfa menos 1. Vezes esp de menos o segundo parâmetro, vezes a variável. Agora a variável é y sobre c. E isso tudo, aquele c ali, ó, é positivo, dizia lá no problema. Então, módulo de 1 sobre c dá o próprio 1 sobre c. Vou deixar assim por enquanto. Y maior do que zero, zero caso contrário, tá? Então, tá aqui, ó. Vamos agora arrumar esse negócio, tá? Isso daqui, então, vai ser beta elevado a alfa, gama de alfa. Aí você tem aqui, ó, C embaixo, ele é constante, não faz parte do kernel, né? Mas eu tenho C elevado a alfa menos 1, e aqui eu tenho C. Então, é a mesma coisa que você ter aqui embaixo C elevado a alfa, concordam? E isso tudo vezes y elevado a alfa menos 1, que faz parte do kernel, e aqui esp de menos beta sobre c vezes y. Y maior do que zero. Vamos lá. Olhem só para o kernel. Qual é a distribuição que a gente tem aqui? Olhem só para o kernel. Qual é a distribuição? Vocês estão vendo que é uma gama, alfa, e o segundo parâmetro, beta sobre c. Vocês estão vendo? Aí vamos lá. Se é verdade isso, não me interessa o que você jogou aqui fora. Não me interessa o que você jogou aqui. Tem que bater. Certo? Então, o que está ali fora tem que dar exatamente igual a beta sobre c elevado a alfa sobre gama de alfa. E vejam que bateu. Porque eu posso juntar esse beta com esse c aqui, os dois estão elevados a alfa. E aí dá isso aqui. Estão vendo? Tá? Só para deixar claro que esse daqui é o kernel, tá? Ok? Dúvidas nesse exercício? Conseguiram enxergar? Então tá. Bom, eu acho que de raciocínio a gente fez tudo aqui. Talvez esse daqui, x é uma exponencial 1, encontre a densidade. Esse daqui
Tem relação bionívoca aqui? Todo mundo está vendo? Qual é a relação bionívoca? Como é que eu escrevo x em função de y aqui? Raiz cúbica de y. Todo mundo está vendo? X é igual a raiz cúbica de y. Então, esse aqui é um exercício também de função de variável aleatória, onde vai aparecer essa raiz cúbica. Tá? X é exponencial 1, né? Deixa eu botar aqui. Esse é o 2, né? Bem rapidinho aqui. X é exponencial 1, y é igual a x ao cubo. Quais os valores possíveis de y? Vocês estão vendo que se x é de 0 a mais infinito, ao cubo também vai ser. E a relação bionívoca aqui é y é a raiz cúbica de y, ok? Então, o que você tem que fazer aqui? Esse daqui é a g menos 1 de y. Você vai fazer a derivada de g menos 1 de y dy, né? Então, isso aqui vai dar 1/3 y menos 2/3, é isso? Então, eu vou até fazer diferente aqui, eu vou mostrar para vocês uma outra maneira aqui, tá? Mas, enfim, que vai dar f de y vai ser igual a f de x aplicado em y elevado a 1/3 vezes o módulo daquela derivada ali, que é 1/3 y menos 2/3 y maior do que zero. Estou fazendo rápido, mas é porque estou repetindo isso várias vezes, né? Ok aqui? Então, o que vai acontecer aqui? Uma exponencial, né? Era uma exponencial 1. A exponencial 1 é simplesmente esp de menos x. Então, isso aqui vai ser esp de menos y elevado a 1/3 vezes aqui 1/3 e aqui y elevado a menos 2/3 para y maior do que zero. Ok? Isso aqui não é uma gama. Vocês conseguem ver que isso aqui não é uma gama? Parece uma gama, mas não é uma gama. Por que não é uma gama? Onde é que dá ruim aqui? Qual é a parte aqui que faz com que isso aqui não seja uma gama? Vocês conseguem ver? Não é isso aqui, ó. Porque isso aqui pode ser escrito como y elevado a 1/3 menos 1. Não é essa parte aqui que está ruim. É essa aqui, ó. Você não pode ter y elevado a alguma coisa no kernel da gama. Ok? Tem que ser y vezes uma constante. Não pode ter esse expoente aqui. Tá? Então, isso aqui não é uma gama. Mas, vamos só dar uma olhadinha aqui, ó. Ainda falta 5 minutinhos. Deixa eu pegar 9b. Olhem isso daqui.
apareceu alguém aqui interessante aqui na história? Olha só isso aqui. Olhem esse kernel que está aqui. Ó. Olha só para o kernel. Vocês estão vendo que tem x elevado a alfa menos 1, esp de menos lambda, x elevado a alfa. Será que o expoente que está aqui... eu tinha comentado da Weibull, né? Mas por cima. Não precisa aprender ela, tá? Mas se esse alfa aqui bater com esse aqui, ó, ela é uma Weibull. Vamos olhar lá? Então, o que eu recomendo que vocês façam aqui? Ó? O que a gente costuma fazer no mundo real? Você pode escrever assim, ó. Vocês concordam que a f de y é proporcional, esquece as constantes, ela é proporcional a y elevado a 1/3 menos 1. Estou pegando esse pedacinho aqui. Vocês concordam que dá isso aqui? E aqui vai ficar esp de menos y elevado a 1/3. Ou seja, o 1/3 que está aqui é o mesmo que está aqui. Certo? Então, está batendo com o que eu tenho aqui, ó, x elevado a alfa, x elevado a alfa menos 1. Quem é lambda, então, para mim? 1. Vocês estão vendo que o lambda é 1? Porque é o que está aqui, né? Já identifiquei. Então, quais são as constantes que tem que estar lá fora? As constantes que tem que estar lá fora é alfa e lambda. Tem que ser 1/3 e 1. Era o que eu tinha lá? 1/3 e 1. Tá? Então, isso aqui foi só para enxergar o kernel, mas eu nem precisava. Vou botar o igual de volta aqui. Vou botar 1/3 aqui, ó. Ou seja, isso que a gente acabou de encontrar aqui, eu posso dizer que y, tá? Tem distribuição Weibull aqui, né? Lambda, vou chamar assim, lambda. E o segundo, não, desculpa, é o contrário. Espera aí, só um pouquinho. É alfa lambda, né? Espera aí. Então, ele é 1/3, 1. Esse aqui é o alfa e esse aqui é o lambda. Então, eu acabei de chegar nisso aqui. Certo? Precisava identificar que era uma Weibull? Não, não precisava. Mas só para vocês verem o que aconteceu. Ou seja, uma exponencial ao cubo é uma Weibull. Ou Weibull. Ok? Acho que com isso a gente encerrou de vez, né? Acho que agora não tem mais nada aqui que eu não tenha comentado em algum momento. Esse da tangente a gente já fez em sala. Acho que foi tudo. Ok, pessoal? Então, deixa eu parar de gravar aqui. Vou parar de compartilhar. Deixa eu parar de gravar.